Bom, então, gente, boa noite a todos. É um prazer a gente estar fazendo uma reunião com a Laila. Eu tive o prazer e aprendi muito com a Laila durante quase 3 anos que eu fiquei lá no Hospital do Rim. E a Laila, eu acho que no mundo não deve ter ninguém que já tratou mais CMV do que ela. Então, ela é a pessoa certa para falar desse tema. Tem atualizações, mas o mais importante é a experiência dela, né? Então, fico muito feliz que você está aqui, Lara, que você aceitou esse convite. Obrigado por ceder aí o seu tempo. E, assim, apresentando a Laila, então a Laila, ela tem a formação dela de medicina lá em Recife. Depois ela fez a nefrologia na Unifesp e aí já foi abduzida pelo Hospital do Rim, né, Laila? E desde, sei lá, 2011, por aí, ela tá lá no H-Rim, e ela foi passando por todas as etapas. Ela só não foi faxineira ainda no Hospital do Rim, mas todas as outras funções ela já passou, então ela conhece aquilo como ninguém assim. E ela atualmente já terminou, concluiu o doutorado dela, está envolvida nas pesquisas. Ela teve muitas publicações aí, principalmente agora na época do Covid. Então, ela é um dos grandes nomes do transplante do nosso país. Então, obrigado, Laila, por ter aceitado. Eu que agradeço, Tiaguinho. Obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras. É, Muito obrigada por me convidar. Fiquei bem feliz de estar aqui conversando com vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Beleza. Está compartilhada? Tá, tá perfeito. Ótimo. Tá. Então, como o Tiaguinho falou, né? Eu sou Laila, sou coordenadora das unidades de internação lá no Hospital do Rim e trabalho com transplante desde 2011, exatamente. Foi quando eu entrei lá no hospital. E hoje a gente vai conversar sobre os novos horizontes para o tratamento do CMV no transplante. Só que eu vou abordar um pouquinho como é feito o tratamento preventivo no Hospital do Rim. Então, eu trouxe um mix de apresentação. Vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem me interromper, parar a discussão para perguntas, ou a gente pode deixar para o final, fica a critério de vocês. Mas se tiver alguma dúvida, vocês podem interromper, não tem problema nenhum. Primeiro, antes de começar a falar de CMV, a gente tem que falar da relevância da infecção pelo CMV no transplante. Então, o CMV é um vírus da família herpesvírus. Como todo vírus da família herpesvírus, diante de uma primeira infecção, há a possibilidade de estabelecer latência. E aí, a utilização da imunossupressão pode reativar a replicação viral. E a replicação sem tratamento está associada à doença pelo CMV, que pode comprometer diversos órgãos e sistemas, como o trato gastrointestinal, sistema nervoso central, pulmão e retina, e se não tratado, pode levar ao óbito. E aí o objetivo das estratégias no pós-transplante é evitar a doença pelo CMV. Acho que para vocês está muito claro as definições, mas só para não ter dúvida, infecção é a replicação viral em paciente assintomático, doença é a replicação viral com sinais ou sintomas associados à infecção, à replicação pelo CMV, e a recorrência é um novo episódio de infecção ou doença pelo CMV em um indivíduo previamente tratado. Então, existem duas estratégias para prevenção de doença pelo CMV, que são endossadas por literatura e que são as duas estratégias mais utilizadas pelos centros. A profilaxia universal e o tratamento preventivo. A profilaxia universal é iniciar uma droga antiviral no começo do transplante para evitar que o paciente tenha replicação e, consequentemente, a doença. O problema dessa estratégia é que ela está associada a uma incidência de 15 a 20% de CMV tardio. E esse número é monótono na literatura em estudos que fazem profilaxia universal. E o problema é que ela acontece no momento em que o paciente já não faz mais retornos frequentes. Então, está associado a um risco de doença mais grave. Está associado a uma incidência alta de evento adverso, porque você trata todos os pacientes. Tem um custo elevado e tem um maior risco de resistência. No entanto, o tratamento preventivo, né? O tratamento preventivo consiste na pesquisa seriada da viremia e você instituir um tratamento se um ponto de corte que foi pré-estabelecido pelo centro foi atingido. E aí, a incidência de infecção ou doença por CMV com essa estratégia é da ordem de 40%. Ela tem uma incidência menor de evento adverso, porque não trata todos os pacientes. O custo principal aqui é do monitoramento, e ela tem um risco de resistência um pouco menor.
Esse estudo é um estudo relativamente recente, de 2020, em que esse autor avaliou duas coortes distintas. Uma coorte de pacientes do odor positivo e receptor negativo, que é uma coorte de pacientes de maior risco, e uma coorte de pacientes com risco intermediário para CMV, que eram pacientes receptor positivo, independente da sorologia do doador. No grupo de pacientes do odor positivo e receptor negativo, como é preconizado pela literatura, foi prescrito uma profilaxia oral, o valganciclovir, por 200 dias. A incidência de CMV tardio foi de 15%, um número bem compatível com o que é relatado na literatura. Metade dos pacientes desenvolveram neutropenia, e isso também, esse número também é bem estabelecido na literatura. Tem um estudo de corte que foi feito em pacientes americanos que utilizaram antiviral, uma corte muito grande de pacientes, e a incidência de neutropenia foi da ordem de 50%. Um terço dos pacientes descontinuou ou o micofenolato ou a droga antiviral. Então, dos 40 pacientes que foi prescrito 200 dias de tratamento, um terço dos pacientes não conseguiu completar o que o médico prescreveu. Por outro lado, o tratamento preemptivo está associado a uma incidência elevada de CMV, viremia ou doença. O tempo de tratamento, a mediana de tratamento é de 21 dias, e esse número é exatamente igual ao número do Hospital do Rim. Como eu tinha falado, a gente tem 1.000 transplantes, mais ou menos 40% de CMV, e a nossa mediana de tratamento também é de 21 dias. E 5% dos pacientes desenvolvem neutropenia. Eu trouxe esse slide que mostra centros brasileiros que fazem tratamento preemptivo e a incidência de tratamento preemptivo, que variou de 38% até 70%. Então, é uma incidência de infecção ou doença de necessidade de tratamento alta. Foi isso que eu encontrei. E quais são os problemas relacionados à infecção ou doença pelo CMV? 5% de mielotoxicidade. Nesse grupo de pacientes, um terço precisou descontinuar a imunossupressão, e esse dado é um dado local, é um estudo do Hospital do Rim que inclui 800 pacientes, e desses 800 pacientes transplantados, a incidência de infecção foi de 40%, e quem tratou CMV, um terço dos pacientes precisou descontinuar ou a azatioprina ou o micofenolato. E a gente teve uma incidência de rejeição de 19% nesse grupo de pacientes que descontinuou. Então, o tratamento preemptivo também não é simples. Como é que a gente faz lá no hospital? Então, a partir do 21º PO, a gente... Deixa eu botar meu pointer. Vocês conseguem ver o pointer? Sim, sim, dá para ver. Então tá. A partir do 21º PO, a gente começa a pesquisa da viremia pelo CMV, e esse número, esse dia, 21 dias, foi baseado num estudo também do Hospital do Rim, em que a gente fez pesquisa de viremia semanal. E nesse grupo de pacientes foram incluídos mais de 200 pacientes. O primeiro paciente começou a replicar a partir do 21º PO. E aí a gente não usa antes, porque a gente economiza. Uma das peculiaridades do Hospital do Rim é essa: a gente tenta ajustar o custo-benefício, e aí a gente consegue economizar duas mensurações. Então a gente faz a partir do 21º PO, e atualmente é semanal até D90. E a gente faz o tratamento preemptivo no grupo de pacientes de maior risco, que são pacientes que usam micofenolato e pacientes do odor positivo e receptor negativo. O nosso ponto de corte é uma DNAMI acima de 5.000 unidades por ml. Desde 2017, nós não utilizamos antigenemia, e todos os pacientes recebem ganciclovir endovenoso porque a gente não tem disponibilidade do Valgan via oral. Eu não sei qual é a experiência de vocês, se vocês utilizarem, vai ser legal a gente compartilhar. A nossa incidência é de 42%, e pós-tratamento, a gente recomeça tratamento preemptivo por mais 3 meses. E a incidência de recorrência do Hospital do Rim é da ordem de 36%. Então, entrando nas perspectivas. Existem algumas perspectivas, existem estudos em andamento em relação à vacina, e as vacinas elas podem ocorrer tanto na população, estudos acontecem tanto na população geral como em pacientes portadores de doença renal crônica.
e a avaliação da imunidade celular. Em relação à profilaxia, com o uso do letermovir, o tratamento, que é um tratamento para um grupo de pacientes que desenvolve CMV refratário resistente com maribavir, e a utilização de imunossupressão, que seria a utilização de inibidor de mTOR de novo, que isso não é perspectiva, isso já está até endossado por guideline, mas a conversão, que pode ser conversão pós-tratamento ou conversão precoce para evitar um primeiro episódio. Então, falando um pouco de vacinas e avaliação da imunidade celular, existem diversos estudos com vacina e com todos os tipos de vacina para CMV. E esses estudos acontecem tanto na população geral, como eu citei, como na população de doença renal crônica. Tem estudo com vírus atenuado, com peptídeo viral, com vetor viral recombinante, com vacina plasmidial. Os estudos mais avançados atualmente na população geral são estudos de vacina plasmidial, que na população geral teve associada em pacientes que eram negativos, sorologia negativa, uma maior taxa de soroconversão do que placebo, e em pacientes soropositivos com um booster importante quando comparado ao placebo. Isso é o que tem de novo. Esse estudo ainda não foi publicado, eles são dados preliminares, e quando a gente tiver resultado final, ele talvez seja uma opção, e aí precisaria estudar na população de renais crônicos para ver se essa soroconversão e o aumento e o booster seriam também válidos nessa população de pacientes, mas é o que tem de mais avançado atualmente em relação às vacinas. Atualmente, as vacinas ainda estão em estágio precoce de desenvolvimento e não tem recomendação para uso, nem no paciente transplantado, nem no paciente renal crônico, nem na população geral. Em relação à imunidade celular, a gente tem basicamente um jeito de avaliar risco para CMV, que é a sorologia IgG do doador e do receptor. E baseado nisso, a gente tem um grupo de maior risco, que é o doador positivo e receptor negativo. A incidência de CMV nesse grupo de pacientes com tratamento preemptivo é da ordem de 90%. E tem pacientes que têm um risco intermediário para CMV, que são os receptores positivos, independente da sorologia do doador. Os pacientes de doador negativo, receptor negativo, eles nem precisam fazer terapia preemptiva ou profilaxia oral. Nesse grupo de pacientes, você precisa ficar atento se ele for receber hemotransfusão, já que a gente não testa a bolsa de sangue para CMV. Então, tem um risco aí de aquisição de CMV por transfusão. Esse jeito de avaliar o risco, para o receptor, para o doador positivo e receptor negativo, é fácil. Então, quase todo mundo vai ter CMV. Mas predizer, dentre os pacientes receptores positivos, quem vai ter CMV fica muito difícil. Existem alguns estudos que avaliam linfopenia. Linfopenia até parece ser promissor, mas o que a gente tem basicamente é risco. E aí, nesse contexto, vem a avaliação da imunidade celular. A imunidade celular tenta, nesse grupo de pacientes receptores positivos para CMV, identificar quem são os pacientes de maior risco. Existem atualmente vários testes no mercado, eles não são liberados, mas são testes que existem para estudo. Então, tem o T-Spot, o Quantiferon, o CMV T-Cell e o T-Track. Então, existem vários testes. Lá no Hospital do Rim, a gente já fez estudo com um deles, que foi com o Quantiferon CMV, mas foi com um grupo pequeno de pacientes. Eu não sei se vocês conhecem o teste, ele é bem parecido ele é igual ao teste do IGRA de tuberculose. Esse teste, ele consiste na coleta de sangue periférico, separa linfócito, expõe esses linfócitos a antígenos, que no caso aqui é de CMV. Se o linfócito já teve contato com o CMV prévio, ele libera interferon e é o interferon que a gente mede. Qual o problema dos estudos com avaliação de imunidade celular? Apesar de parecerem ser promissores, eu acho que vai ter um espaço para avaliação da imunidade celular. O problema é que não foi definido qual é o melhor momento para a coleta. Por exemplo, se você faz a coleta no pré-transplante e o paciente tem imunidade celular, você não sabe, pós-utilização de timoglobulina, se a imunidade celular vai persistir. Então, esse é um dos pontos. Parece que a pesquisa seriada tem mais valor do que uma mensuração isolada. O segundo ponto é que o ponto de corte não foi bem estabelecido. E talvez esse desfecho de avaliação de imunidade celular não seja binário, sim ou não. Talvez
tenha relação, na verdade, com intensidade, com quantidade de resposta. Para tuberculose, por exemplo, isso é verdade, e para CMV também parece ser verdade. Tem um estudo que incluiu mais de 100 pacientes, e eles fizeram essa avaliação, e a sensibilidade para predizer risco aumenta à medida que você aumenta o ponto de corte. Esse teste varia também de acordo com diferentes cenários. Por exemplo, se você usa ou não timo, se você usa ou não micofenolato, se você usa ou não inibidor de mTOR. Então, ou a gente vai ter que definir como é que a gente usa cada um desses testes para cada população, ou cada centro vai precisar estudar imunidade celular individualizada. Então, atualmente, esse é o melhor jeito, é a melhor forma que a gente tem para avaliação de risco, mas ela ainda nem é boa, nem está disponível e tem muitas perguntas para responder. Em relação ao pré, o que tem de perspectiva são vacinas e avaliação da imunidade celular, essas duas estratégias ainda em estudo. Em relação à profilaxia, existe uma droga, que é o letermovir. O letermovir é uma droga que age de forma completamente diferente ao ganciclovir. Ela atua no L56. E essa droga, a grande vantagem dela é que ela não induz leucopenia. É uma droga que já tem estudo, esse estudo foi até publicado no New England, foi esse que eu citei aqui embaixo. Ele foi aprovado para transplante de medula, e a grande vantagem dela é que que é o grande problema do Valgan, que é a incidência alta de leucopenia. Essa droga tem uma incidência muito baixa de leucopenia. Então, ela só foi liberada como profilaxia oral contínua nessa população de pacientes transplantados de medula e não tem liberação para transplante de órgão sólido. Mas tem um estudo em andamento, que é um estudo de não inferioridade, de comparação do letermovir versus o valganciclovir via oral. E esse estudo é um estudo de inclusão 2:1, letermovir 2, valgan 1, que terminou recentemente a inclusão dos pacientes transplantados de órgão sólido. E eu recentemente assisti uma aula de doutora Camille Cotton e ela apresentou os dados e os resultados parecem ser promissores. Esse dado vai ser apresentado no Congresso Americano de Transplante, que vai começar agora dia 3 de junho. E se tiver alguma novidade, eu mando para Tiaguinho e peço para ele distribuir entre vocês. Mas é uma droga, esse estudo ainda não foi publicado, do letermovir. Em relação à profilaxia, o Maribavir, que é outra opção de tratamento, o estudo com Maribavir para profilaxia oral contínua, ela foi inferior ao valganciclovir e não é recomendado. Em relação a tratamento, na verdade, agora em relação à imunossupressão, a gente tem a possibilidade da utilização de inibidor de mTOR. Podemos utilizar inibidor de mTOR de novo ou conversão para os inibidores de mTOR. E a utilização de inibidor de mTOR de novo reduz a incidência de infecção ou doença pelo CMV. Esse estudo, na verdade, eu trouxe aqui 4 estudos, são 4 estudos prospectivos e randomizados, que incluíram um grande número de pacientes. Inclusive, o estudo de Dr. Pascoal é o maior estudo prospectivo em transplante, incluiu mais de 2.000 pacientes. E eles mostram, na verdade, ele comparou, né? Todos esses estudos compararam, a comparação foi bem parecida. Na barra azul, inibidor de calcineurina com micofenolato, e na barra laranja, inibidor de calcineurina com everolimo. Todos esses estudos foram com everolimo. E há uma clara redução na incidência de infecção ou doença pelo CMV quando a gente compara terapia de imunossupressão padrão versus terapia de imunossupressão com inibidor de mTOR. E depois desses 4 estudos, o consenso mudou. Para todos os pacientes, doador positivo, receptor negativo ou receptor positivo, você pode fazer profilaxia oral, tratamento preventivo. Isso é endossado por literatura, foi o que eu apresentei anteriormente. Mas, em relação aos inibidores de mTOR, isso aí eu estou traduzindo o ipsiliter do consenso. Eles sugerem que o uso do inibidor de mTOR como uma abordagem potencial para tratamento ou prevenção de infecção ou doença por CMV em receptores positivos, ela é eficaz, uma robustez de recomendação elevada e uma qualidade de evidência forte. E ela previne um primeiro episódio de infecção ou doença pelo CMV, mas no consenso até aquele momento não tinha nenhum estudo sobre recorrência.
E aí eu trago para vocês um estudo que foi publicado em 2019, que foi sobre, depois do estudo publicado em 2015 no Hospital do Rio, o time Verolimo, a gente começou a utilizar inibidor de mTOR de novo para todos os pacientes, inclusive pacientes de maior risco. Eu trago para vocês a coorte de pacientes receptores positivos. Foram incluídos 217 pacientes. E nos pacientes que não tinham rejeição e nem descontinuaram inibidor de mTOR, nós não fizemos tratamento preemptivo. Esse estudo foi um estudo, pacientes eles eram acompanhados prospectivamente, mas a descrição do estudo foi retrospectiva. E pacientes que tinham rejeição e tratavam rejeição com solomedrol ou com timoglobulina, nós iniciávamos a terapia preemptiva. E pacientes que descontinuaram o inibidor de mTOR por qualquer motivo, em qualquer período pós-transplante, e a gente acompanha esses pacientes por 1 ano, se o paciente descontinuava o tratamento, a gente também fazia tratamento preemptivo. E o que a gente viu? Pacientes que não tiveram rejeição e não descontinuaram o tratamento, em nenhum desses pacientes ocorreu episódio de CMV doença. Já que a gente não fez pesquisa, a gente não pode falar de viremia, mas nenhum paciente adoeceu pelo CMV. No grupo de pacientes que fez tratamento preemptivo pós-tratamento de rejeição ou descontinuou, a terapia, se no grupo de pacientes que teve rejeição, teve descontinuação do inibidor de mTOR, ocorreram 4 episódios de CMV. E no grupo de pacientes que descontinuou, se a descontinuação ocorreu até 90 dias após o início do uso do inibidor de mTOR, também ocorreram 4 episódios de CMV. Então, após esse estudo, existe uma sugestão de que não é necessário fazer tratamento preemptivo nos pacientes que são receptor positivo e utilizam o inibidor de mTOR por pelo menos 90 dias e não apresentam nenhum episódio de rejeição. Então, o inibidor de mTOR, de novo, ele traz benefício porque ele previne o primeiro episódio de infecção ou doença. Você dispensa profilaxia universal, então você não precisa tratar o paciente e não precisa fazer tratamento preemptivo. Então, também facilita que a grande dificuldade do tratamento preemptivo é a questão logística, você também não precisa fazer tratamento preemptivo. Isso tudo, claro, está associado ao menor custo. Só que essa estratégia de utilizar inibidor de mTOR de novo não pode ser utilizada para todo mundo. Ela não pode ser utilizada em receptor de rim de critério expandido, porque os estudos que existem com rins de critério expandido, eles estão associados à pior função. Não tem estudo em pacientes com isquemia fria prolongada, pacientes que têm isquemia fria acima de 24 horas e seguramente acima de 30 horas são excluídos dos estudos prospectivos. A gente não pode utilizar nessa população de pacientes. E pacientes de maior risco imunológico também habitualmente são excluídos desses estudos prospectivos e randomizados, e nessa coorte de pacientes precisa ser melhor estudada a utilização do inibidor de mTOR de novo. Então, a gente não pode fazer inibidor de mTOR para todo mundo. E aí eu trago para vocês um estudo esse aqui é a minha tese de doutorado, foi um estudo prospectivo e randomizado, em que os pacientes, após um primeiro episódio de infecção ou doença por CMV, eles eram randomizados para 2 grupos. Manter a imunossupressão originalmente prescrita ou serem convertidos para inibidor de mTOR. E aí, de todos os pacientes convertidos para inibidor de mTOR, que é essa barra azul, esse gráfico aqui é um gráfico de sobrevida livre de CMV em um ano. Em azul, são pacientes que utilizaram inibidor de mTOR, e em verde, pacientes que ficaram com azatioprina ou micofenolato. E aí não ocorreu nenhum episódio de recorrência por CMV no grupo de pacientes que utilizou inibidor de mTOR, e uma incidência de sobrevida livre de 60%, então 40% de recorrência de CMV no grupo de pacientes que persistiu com a terapia de imunossupressão padrão. Esse estudo foi publicado há uns 2 meses no Transplantation. E aí, como é que a gente faz com a utilização de inibidor de mTOR no Hospital do Rim? A gente usa o inibidor de mTOR de novo, isso é endossado por guideline. A partir desse estudo,
na verdade, a partir dos resultados desse estudo, a gente já começou a fazer conversão pós primeiro episódio, e o que a gente está fazendo agora, isso vai ser estudado, possivelmente vai ser minha tese de pós-doutorado, é a conversão precoce antes de o paciente ter viremia. Então, a gente tenta converter os pacientes nos primeiros 30 dias pós-transplante e, e para evitar, porque aí a gente tem o benefício de recuperação de função renal, já viu que o paciente atingiu um clearance menor que 40, não tem proteinúria, não teve complicação cirúrgica, e a gente faz a conversão nesse grupo de pacientes e desconverte se o paciente tiver qualquer intercorrência após 3 meses, porque 3 meses é a janela para ter CMV. A gente já incluiu mais de 100 pacientes. Essa avaliação vai ser uma análise, a gente acompanha esses pacientes prospectivamente, eu vejo todos os pacientes, mas a descrição vai ser também que nem o outro, vai ser uma descrição retrospectiva, porque não tem randomização. Então, a gente está convertendo todo mundo. E nesse grupo de pacientes que convertem, que são receptores positivos, a gente não teve nenhum episódio de CMV, quando a gente converteu no primeiro mês. Então, talvez essa seja a melhor forma de utilizar inibidor de mTOR, porque você tem um pouco mais de segurança, já que você já atingiu função e não passou a fase de maior risco de complicação cirúrgica, e previne infecção ou doença pelo CMV. Mas esse estudo ainda está, na verdade, em análise. Isso é o que eu tenho de experiência do que a gente está fazendo atualmente. E aí, o que nos sobra é tratamento. E para tratamento, o que a gente tem é ganciclovir, valganciclovir, e uma droga que entrou recentemente no mercado americano, ainda não foi liberado pela Anvisa, que é o Maribavir. O Maribavir, ele atua no mesmo sítio de ação que o ganciclovir, mas de uma forma diferente. Enquanto que o ganciclovir, ele inibe a fosforilação, o Maribavir inibe a enzima. Então, essas drogas, já que atuam no mesmo lugar, ela não pode ter uso concomitante. Uma inibe o efeito da outra. Antes de entrar no assunto do Maribavir, vamos só definir, porque essa definição ela é super nova, ela é de 2019, e ela que é a responsável por guiar quem é o paciente que tem indicação de utilizar o Maribavir. Então, o CMV refratário é caracterizado pelo aumento da viremia após 2 semanas de tratamento adequado. E aí é bem amplo, porque o que significa tratamento adequado não está muito claro, mas o que nós consideramos tratamento adequado é ajuste de imunossupressão e ajuste de dose por pelo menos 2 semanas. Então, normalmente é a partir da terceira ou quarta semana de tratamento com ganciclovir. O provável CMV refratário são os pacientes que têm carga viral persistente após 2 semanas de tratamento adequado. O refratário confirmado é quando aumenta um log, o provável refratário é quando não cai. E o CMV resistente, ela acontece quando você tem uma mutação genética identificada. Então, mutação da UL97, que é a mutação mais frequente, mais de 90% dos casos. Mutação da UL54, que é a segunda mais frequente, quase 10%. Mas existem, isso é um problema, vários códons que estão relacionados a essa mutação. Por isso e pelo custo, que a avaliação da mutação genética não é muito disseminada no Brasil. E eles têm dificuldade, inclusive, nos Estados Unidos também, de fazer esse teste. O Maribavir ele pode ser utilizado nesses 3 grupos de pacientes: CMV resistente, CMV refratário e CMV provável refratário. Quais são os fatores de risco para resistência ou refratariedade? O paciente doador positivo receptor negativo, esse é o maior fator de risco disparado. Exposição prolongada a antiviral e dose subterapêutica, que culpa é forte, mas está relacionada à prescrição do médico assistente, e má adesão do paciente ao uso do valganciclovir. Existem os fatores relacionados ao vírus, o principal deles é o aumento da carga viral durante o tratamento. Cargas virais muito altas no começo do transplante também estão associados ao maior risco de refratariedade ou resistência. E quais são os desafios de tratar esses pacientes? Eles têm uma incidência elevada de mielotoxicidade,
uma incidência elevada de descontinuação da droga antiproliferativa, quer seja por mielotoxicidade, quer seja como uma adjuvância no tratamento do CMV, e isso está relacionado a uma incidência maior de rejeição. Eu não sei se vocês têm experiência com o uso do Foscarnet, a gente usou num número pequeno de pacientes, mas a gente usou em mais de 30 pacientes, e assim, a incidência de nefrotoxicidade é muito elevada, mas infelizmente a gente não tem opção terapêutica, né? A gente tem o Ganvalgan, o Foscarnet, que é horrível, e atualmente o Maribavir. Esse grupo de pacientes que tem refratariedade e resistência são os pacientes que falecem pelo CMV e eles estão expostos a um tempo super prolongado de tratamento, que se for utilizando o ganciclovir, acesso venoso central, tempo de tratamento prolongado, necessidade de internação, às vezes porque o paciente tem dificuldade de chegar ao centro depois de tantos dias de tratamento, e por mais que você use Valgan via oral, tempo prolongado de exposição ao vanciclovir aumento do risco de mielotoxicidade. Então, é difícil tratar paciente que evolui com CMV refratário ou CMV resistência. E aí eu vou trazer para vocês dois estudos. Um estudo é um estudo internacional, um estudo, esse grupo é um grupo americano, foi um estudo que foi publicado em 2017. Eles avaliaram uma corte de pacientes não grande, mas por um tempo muito prolongado. Foram quase 20 anos aí, né? 2013. A maioria dos pacientes do odor positivo receptor negativo, transplantado de órgão sólido. Então, a maioria dos pacientes eram receptores de pulmão, 16% receptores de rim, e 70% desses pacientes utilizaram Foscarnet. E o que que eles viram? E aí eles compararam pacientes que eram ganciclovir sensível, barra azul, e ganciclovir resistente, na barra laranja. E o que que eles viram? Tempo de clareamento viral nos pacientes que eram ganciclovir sensível muito menor do que o grupo de pacientes ganciclovir resistente, isso é esperado, mas perda de função nos pacientes que tinham resistência ao ganciclovir, maior incidência de rejeição aguda, muito maior mortalidade, tanto em 3 meses como em 12 meses. Então, esse grupo de pacientes que desenvolve refratariedade ou resistência são pacientes que estão sob maior risco de morte e perda do enxerto. E aí eu trago para vocês um outro estudo, que é um estudo do Hospital do Rim, que está em confecção, ele já está em fase final de revisão, mas ainda não foi submetido. Esse estudo foi apresentado no Congresso Brasileiro de Nefrologia. Foram 37 pacientes que utilizaram Foscarnet no centro. A idade média dos pacientes era de 41 anos, a grande maioria dos pacientes era do odor positivo receptor negativo, e a gente pesquisou mutação em todos os pacientes. A maioria era mutação UL97 e 18% era mutação combinada, o L97, o L54. E o que a gente viu foi que a mediana do uso do ganciclovir, até trocar para Foscarnet nesse grupo de pacientes, foi de 129 dias. E não foi porque a gente demorou para pedir, porque Foscarnet não é uma droga disponível aqui no Brasil, então precisa de importação. Então, até chegar ao Foscarnet, a gente manteve o paciente, né, utilizando ganciclovir. E aí o Foscarnet, 97% dos pacientes tiveram distúrbio hidroeletrolítico. Então, e eles fazem, essa droga ela faz lesão tubular proximal, eles fazem todos os distúrbios. Eles fazem hipocalcemia, hipofosfatemia, hiponatremia eu nunca vi. Mas assim, distúrbios relacionados ao túbulo proximal com necessidade de reposição endovenosa. Então, não dá para fazer o acompanhamento e o uso ambulatorial do Foscarnet, por exemplo. Quase 70% dos pacientes tiveram lesão renal aguda, incidência alta de leucopenia e incidência alta de óbito e perda do enxerto, porque são pacientes que são difíceis de tratar. Uma vantagem é que esse problema não é muito comum no Brasil, já que o maior risco são pacientes do odor positivo, receptor negativo, e a nossa soroprevalência de CMV é de 95%. A coorte de pacientes do odor positivo e receptor negativo é pequena. No Brasil, essa proporção em pacientes transplantados é da ordem de 7%. E aí eu estava conversando com o Tiaguinho antes de começar a aula, que existe a liberação no Brasil do uso compassivo do Maribavir. E a gente só inclui, apesar da gente tratar 400 primeiros episódios de CMV por ano, a gente só incluiu até agora 4 pacientes. Então, a incidência dessa complicação e desse grupo de pacientes aqui no Brasil é pequeno, é restrito. E isso, a justificativa é por causa da nossa soroprevalência global do CMV.
E aí eu trago para vocês os resultados do estudo Solstice. Esse estudo foi publicado em 2022, e esse foi o estudo de fase 3 que permitiu a liberação da droga pelo FDA. Aqui no Brasil, a Anvisa ainda não liberou. Então, como é que é? Eu não sei se vocês têm experiência com Maribavir. Maribavir é uma droga via oral, que não precisa de correção para função renal. E são 2 comprimidos por dia. E esse estudo, esses pacientes utilizaram o Maribavir por 8 semanas. E não existe nesse estudo descrição de como foi a evolução da carga viral da semana 1 à semana 7. Então, eles só publicaram o clareamento viral a partir da semana 8. E esse é das dúvidas em relação a esse estudo, se a gente poderia, por exemplo, utilizar menos tempo. Mas quando a gente avalia, e aí o Maribavir é esse rosa mais escuro, e a medicação a critério do investigador podia ser GAN, Valgan ou Foscarnet, essa cor salmão, há uma maior clearance viral nos pacientes que utilizaram Maribavir versus os pacientes que utilizaram a medicação a critério do investigador. E isso se repetiu até a semana 20. Mas se vocês virem aqui na semana 20, só 18% dos pacientes tinham clareamento viral na semana 20. Ou eles recorreram ou eles não clarearam. Versus 9% dos pacientes do grupo de medicações a critério do investigador. Então, um outro ponto é que a incidência de recorrência nessa população de pacientes é bem elevada. Por quê? Porque são pacientes doador positivo receptor negativo que provavelmente não tiveram soroconversão. Então, esse é um dos problemas dessa medicação. Na semana 20, o clearance viral, a incidência de recorrência é elevada. E aí, existe uma outra dúvida na literatura, será que eu posso utilizar Maribavir nesse grupo de pacientes que recorrem? Esse estudo não existe, ele não foi feito ainda. E é uma dúvida que existe em relação ao Maribavir. Quando a gente avalia segurança, o Maribavir, eu acho que essa é a grande vantagem dessa droga. O Maribavir é uma droga muito segura. A incidência de descontinuação do Maribavir, de novo, Maribavir, esse roxinho, e o medicação a critério do investigador, Foscarnet, ganciclovir, valganciclovir nessa cor salmão. A incidência de descontinuação com Maribavir foi muito baixa. A mortalidade foi semelhante. A incidência de neutropenia também muito baixa. A incidência de lesão renal aguda foi praticamente igual, porque a maioria dos pacientes utilizou GAN-Valgan. Mas, quando esse estudo comparou Maribavir versus Foscarnet, o subgrupo de pacientes que utilizou só Foscarnet, a incidência de lesão renal aguda com Foscarnet foi da ordem de 40%. Então, nessa população, a incidência de lesão renal aguda é menor. E aí, o principal efeito adverso dessa medicação é digeusia. Eles sentem um gosto metálico na boca, que após a descontinuação da medicação, essa sintomatologia se resolve, mas ela persiste pelas 8 semanas de tratamento. A gente já utilizou, como eu falei para vocês, a gente já instituiu em 3 pacientes. A gente está aguardando o Maribavir chegar, e eu não precisei descontinuar o Maribavir, não teve leucopenia ou neutropenia, não tive lesão renal aguda, e desses 3, um paciente teve digeusia. E ela disse que incomoda, mas não é um problema. Então, a conclusão é que as perspectivas para prevenção e para tratamento de pacientes que desenvolvem CMV vão desde vacina, tratamento preemptivo e tratamento de CMV refratário resistente. O Letermovir é uma opção de profilaxia oral. Ela está associada a uma menor incidência de leucopenia, mas só está liberado para transplante de medula. Existe um estudo em andamento para transplante de órgão sólido. O Maribavir é uma opção terapêutica para pacientes que desenvolvem CMV refratário resistente, e ela está associada a um maior clareamento viral do que as drogas convencionais. Mas a gente não sabe o tempo de tratamento, porque esse estudo ele não mostrou clareamento viral nas 8 semanas. Então, eu não sei se precisa de 8 semanas de tratamento. E a gente não sabe o que fazer diante dos pacientes que recorrem CMV, e a incidência de recorrência é bem alta, de 80% no grupo de Maribavir. E o uso de inibidor de mTOR de novo, após um primeiro tratamento bem-sucedido ou conversão precoce, são estratégias no grupo de novo e pós-tratamento já bem definido, endossado,
e conversão precoce em um grupo em estudo para evitar o primeiro episódio de infecção ou evitar a recorrência do CMV. Era isso que eu tinha para falar. Muito bom, Estou Laila. aberta à discussão. Laila, então deixa eu começar aqui. É excelente a sua apresentação, muita coisa nova. Essa questão da conversão do regime de mTOR, e era sempre, eu lembro quando a gente discutia isso, a gente tinha medo de aumentar a rejeição e tudo. E, e assim, nos outros lugares do mundo, as pessoas realmente não têm mão, não usam um inibidor de mTOR, né? São poucos centros assim. E com essas informações que você traz, talvez os outros centros tinham que se movimentar e ver, assim, né, esses benefícios que são bem robustos. Mas a minha pergunta são duas, rapidinho aqui. Uma, Maribavir interage com o tacrolimus? Interage, mas é uma interação leve. Normalmente você precisa só de ajuste de medicação, mas é um ajuste. A incidência nesse estudo de necessidade de reajuste foi da ordem de 20%. Ah, é Então, pouco. Uhum. existe, mas é pouco. Tá. E aí a outra agora, assim, de termos logísticos, assim, né? A gente tem dificuldade de acesso venoso com os pacientes doentes renais crônicos. Algo que a gente tem feito nesses pacientes que vão ter que usar o ganciclovir por muito tempo é liberar que seja feito na fístula. Uma vez que seja a punção na fístula, uma vez que seja alguém um enfermeiro que é treinado e tal. E, e aí existe uma polêmica em relação à PIC, que é aquele acesso periférico, né? E o custo da PIC, né? A PIC não é uma coisa barata e também a gente tem aquele debate que na nefrologia, às vezes você usar uma PIC, aquele braço, talvez nunca mais você vai conseguir fazer fístula e tal. Assim, qual você acharia a solução ideal para um paciente que vai ter que usar muito tempo o ganciclovir de acesso venoso para esse paciente? Para mim, a solução ideal seria valganciclovir, né? Porque é via oral. Mas diante da impossibilidade, da dificuldade, a gente não usa fístula nesse grupo de pacientes, porque a gente tem realmente medo de perder a fístula, já que ele vai funcionar por muitos dias e por muito tempo. E a gente também não usa PIC justamente pelo motivo que você falou. A gente teve vários embates com a vascular aqui do hospital, e aí a possibilidade de perder o braço da fístula e perder sobrevida, porque esses pacientes perdem enxerto, é grande. Então a gente usa acesso venoso central, cuidado na manutenção do catéter, e esses pacientes recebem alta com orientação, a gente deixa eu esqueci o nome do curativo com plastiquinho lá, e Ah, faz reavaliação diária desse curativo para evitar que tenha infecção. Mas a gente não usa fístula, não usa PIC, pelos eu motivos acho, que você citou. não, eu acho que, assim, esse paradigma da fístula, aqui em Brasília tem muitos pacientes que fazem diálise frequente. Então, o cara funciona a fístula 6 Todo vezes, dia, sabe? né? Então, assim, acho que tem que ser alguém da nefro para ter noção, palpar e tal. Eu acho que é uma saída, mas assim, realmente, quando você faz isso, todo mundo te olha assim e fala, tá funcionando a fístula para fazer remédio, isso aqui. Mas eu lembro que a gente fica, né, muito ansioso, porque o paciente já não tem mais acesso, tem que coletar exame, não sei o quê. Os pacientes, né, ficam muito, assim, sensibilizados e tal. Mas é muito legal. A gente usa timoglobulina na fístula, né? Tratamento de rejeição, a gente funciona a fístula para utilizar timoglobulina. Só que aí no caso do Hospital do Rim, as particularidades do Hospital do Rim são pacientes que estão internados, que a gente vai ter um cuidado com a fístula, então tem esse ponto. Mas vocês realmente têm uma experiência grande com punção diária, né? É, é. Em relação ao inibidor de mTOR, a gente aqui no Hospital do Rim tem uma experiência grande, Fortaleza tem uma experiência grande, e em relação aos outros centros, a Espanha tem uma experiência muito grande e eles utilizam bastante inibidor de mTOR. Quem tem muita resistência são os americanos. E o motivo é simples, né? São duas drogas que precisam de controle. São duas drogas que precisam de ajuste. A faixa terapêutica do inibidor de calcineuria é muito estreita. Então, se você não obedece à faixa terapêutica, e aí o estudo Atena mostra isso, ela fez um estudo, ela fez um estudo que ela não obedeceu, ela na verdade não tinha faixa terapêutica para o tacrolima, ela usou a faixa terapêutica do Symphony e a função renal desse grupo de pacientes no final de um ano foi pior
do que o grupo de pacientes que utilizou tacrolimus e micofenolato. Então, assim, é difícil usar. Você precisa pedir sempre, você precisa estar dentro da faixa terapêutica. E imagina, você está com 2,9 de tacrolimus. Você quer aumentar, né? É difícil para o médico transplantador que não usa esse esquema com frequência ter calma, entendeu? Ter paciência. Então, eu entendo, é um regime de imunossupressão muito mais difícil. E ele tem 10% de proteinúria, ele tem, no uso de novo, uma incidência um pouco maior de complicação cirúrgica. Se você for olhar o estudo de Pascoal, que é o Transforme, é pequeno, é 3% versus 2%. Mas existe os estudos anteriores com sirolimo, que se utilizava dose de ataque, manutenção muito alta, e a incidência de complicação cirúrgica era maior. Então, assim, é um regime que eu entendo o motivo da resistência. Mas no Brasil, que a gente tem dificuldade de Valgan, e não dá para usar Valgan mesmo para tratamento preemptivo, e que é difícil, assim, que no Hospital do Rim, e a peculiaridade do Hospital do Rim de ser muito grande, a gente consegue fazer tudo fácil em termos de logística, mas não é simples a logística de tratamento preemptivo. Então, o uso do inibidor de mTOR poderia se expandir. E a gente tem segurança de que se usando desse jeito, dá para usar, né? E aí, de alvo do sirolimus e do tacrolimus, vocês têm deixado, então, o tacrolimus de 2 a 4, Não, 3 a 5, 3 a 5? mas 2,9. Tudo Não, bem, tá. entendeu? E o sirolimus? 3 a 5, 4 a 8. Sirolimo e verolimo. O A gente sirolimus. fez um estudo agora que é o mestrado de Juju, que é Jutoniato. A gente fez uma comparação de 3 grupos, porque não existia, até o estudo de Ju, nenhum estudo com sirolimo para avaliação da concentração terapêutica. Todos os estudos que eu mostrei, você viu, foram com everolimo. E aí a gente fez um estudo que comparou padrão, que é taquimicofenolato, versus taqueverolimo versus taxirolimo. Um dos objetivos era saber se era igual a eficácia na prevenção do CMV com sirolimo e everolimo, e sim, é igual, e qual é a faixa terapêutica para avaliar a função do enxerto no final de um ano, se tinha diferença a dose de sirolimo e como fazer o sirolimo. E a faixa terapêutica de 4 a 8 teve função renal. A função renal nos 3 grupos foi exatamente igual no final de um ano, e o grupo sirolimo a gente também manteve uma faixa terapêutica de 4 a 8. Então, esse estudo foi submetido no Transplantation. Eles já mandaram resposta, a gente já respondeu, então espero que eles aceitem. E aí Parabéns. já teremos essa informação. E é algo super novo e de muito interesse, assim, porque Sirolimo é legal, porque é uma vez ao dia, uma né? vez ao dia, né? É Exatamente. bom. É, muito legal. Aqui em Brasília, quando eu voltei em 2017, eu fiquei muito surpreso, porque se usa bastante aqui. Então, deixa eu ver quem está aqui. Eu acho que não tem mais ninguém aqui do HUB, mas lá no Hospital Universitário usam bastante. E a Ellen e o Luiz também usam bastante, né, Ellen? Como é que, percentualmente, assim, você tem um número de quanto que vocês estão usando, Ellen? Bom, não sei se ela tá indo, mas assim, o fato é que eu lembro que eles usam bastante e seguindo o protocolo do professor Hélio e tudo. Então, e aí, Laila, tem uma condição aqui que é peculiar. Às vezes, a gente pega, às vezes, paciente usando inibidor de mTOR e antiproliferativo, sem tacrolimus, assim. Você tem casos, eh, qual que é a sua experiência com esse regime mais peculiar, digamos assim? Esse, os estudos, os estudos até o time Verolimo eram todos utilizando inibidor de mTOR combinado ao micofenolato. Por quê? Porque há uns 17 anos foi publicado aquele estudo de biópsia protocolar. Lembra de Nankivell? Que ele fez biópsia protocolar em pacientes super padrão, que eram receptores de rim e pâncreas rim. E o que ele viu foi que em um ano, 40% dos pacientes tinham alteração histológica, e em 10 anos, todos os pacientes tinham alteração histológica pelo inibidor de calcineurina. E aí, depois desse estudo, foi uma celeuma para achar uma combinação de drogas imunossupressoras que não precisasse usar o inibidor de calcineurina. E aí surge o inibidor de mTOR. Então, o inibidor de mTOR, ele surge, o sirolimo surge, esse é o grande problema, surge nesse contexto
combinado ao micofenolato. Qual foi o problema? O inibidor de calcineurina é a melhor droga do transplante. Então, essa combinação estava associada a uma maior incidência de rejeição, perda do enxerto e formação de DSA. O último estudo que foi publicado com essa combinação foi o ZEUS. Mas a gente no Hospital do Rio tem o BIP e tem vários estudos de micofenolato com sirolimo. E a experiência é ruim dessa combinação, porque ela está associada à rejeição tardia e formação de DSA de novo. Só que os pacientes que vão bem com essa combinação, e a gente tem vários no ambulatório assim, vão muito bem. Quem não rejeitou, quem passou o primeiro ano, quem está bem, tem o BIP é de 2010, então tem 13 anos de transplante, entendeu? Só que a gente não sabe quem vai rejeitar e quem não É vai. isso, é. O negócio, se você Então, conseguisse é, fenotipar, né? Pô, esse grupinho aqui vai esse bem, grupo né? vai E aí, bem, a gente não sabe quem vai ser o grupo que vai bem. É um regime que não é mais, que foi meio abandonado na literatura. E aí foi a grande problema do sirolimo foi esse, porque era o sirolimo que era utilizado nessa época, nesses estudos. Então ficou como o problema não era o micofenolato, porque o micofenolato a gente já tinha visto que era bom. O problema era o sirolimo. E aí demorou alguns anos para a gente entender que o problema não era o sirolimo, o problema era a falta de tacrolimo. uhum. E aí foi quando surgiram os estudos com o inibidor de calcineurina com o inibidor de mTOR, que parece ser a melhor estratégia para utilizar essas duas drogas, né? Mas um estudo que ia ser muito legal ia ser belatacept com inibidor de mTOR, mas não foi para frente. Uhum. Ah, eu tinha notado essa pergunta aqui. É, se você pudesse desenhar um estudo agora, esquecendo restrições econômicas, qual que seria o estudo que você ia desenhar de esquema de imunossupressão e CMV e tal, assim? Ou eu faria um com belatacept, os pacientes que utilizaram belatacept e que utilizam belatacept atualmente, quem não teve rejeição, quem não teve problema, a gente tem ainda 13 pacientes do Belato. É, então, só para contextualizar para o pessoal, o belatacept, ele é aí você me corrige, Lara, que eu não lembro, mas ele é um anticorpo monoclonal, né? Com infusão mensal, só que eu não Isso. lembro qual é o alvo dele no linfócito, assim. É o CCA4, CCP4, fugiu o nome, mas é o. Ah, mas aí a vantagem é que o paciente, ele toma a medicação na sua frente, né? Você faz a infusão e ele é um regime livre de inibidor de calcineurina. Mas aí o problema no nosso país, eu lembro, foi a tuberculose, né? Ah, teve Tuberculose, latente. CMV, era infecção. A Entendi. incidência de tuberculose com um grupo de pacientes que utilizou belatacept foi 72 vezes maior do que os pacientes com qualquer outro regime. Então, não dá para. Precisa fazer IGRA ou PPD no mínimo para usar belata. Ele tem também um outro problema, que pacientes que são sorologia negativa para EBV tiveram incidência muito alta de PTLD, então não pode ser feito em paciente com sorologia negativa para EBV. E, e pacientes. E eles teve também uma incidência de CMV alta. Então, por isso que eu acho que belata com inibidor de mTOR seria um bom estudo. E tem um outro anticorpo monoclonal que quando tu estava lá, a gente estava estudando. Como era o nome dele? Anticorpo monoclonal? É, me fugiu. Que era da Pfizer, eu acho. Que era também sem inibidor de calcineurina. O número de pacientes incluído foi muito pequeno. E, só que a biópsia desse paciente era assim, lisa, sabe? Era uma biópsia linda. Só que esse grupo de pacientes teve muito CMV. Então, eu acho que essa população, junto com inibidor de mTOR, também ia ser excelente. Só que essa droga foi descontinuada, porque ela não teve diferença em relação à sobrevida quando comparou com o tacrolimus, e o custo dela era muito alto. Ela era uma droga de aplicação quinzenal. Então, abandonamos ela. Nós não, né? A Pfizer. A indústria, é. Mas seria uma opção muito boa. O problema é que o que se estuda, é muito difícil hoje um estudo em transplante com droga, porque a sobrevida de doador vivo em um ano é de 100%, a sobrevida de doador falecido é de 95%, 98%. Como é que você vai conseguir uma droga que seja melhor do que isso? É impossível, É o né? efeito teto, né? Você já tá ali, né? É Tem difícil que você. mudar desfecho, né? Tem que mudar o desfecho para a gente conseguir algum resultado. E- Aí você diz, vamos ver a rejeição. A incidência de rejeição com timotaciprid e micofenolato é de 6%. Então também não dá.
Tinha que ser outra coisa, biópsia. Por isso que tem o estudo do iBox de Lupi, que você olha outros scores para ver benefício e para tentar fazer estudo com droga. Mas também não foi para frente. Esse score de Lupi não foi aprovado pelo FDA. Laila, isso que é muito interessante, né? Na parte que eu também mexo muito, que é a injúria renal aguda, né? O que se discute é isso, gente. Vamos mudar os desfechos. Então tem que ter um acordo, inclusive dos editores das revistas, para aceitarem artigos com outros desfechos, né? Justamente porque senão você vai chegar à conclusão que nada funciona Nada funciona e não vai evoluir no, né, do no seu conhecimento, campo. é. Né? Deixa eu ver se eu estou instigando aqui os mais novos a perguntarem. Luiz, você Tá, abriu aí seu microfone, vai lá. A Luísa é residente de transplante. doutora Laila, eu fui residente da Nefro no HUB e agora eu tô no transplante do base, então eu tenho dois serviços que têm condutas um pouco diferentes. Lá no HUB a gente usava bem mais o inibidor da mTOR e fazia mais tratamento preemptivo quando a gente tinha o PCR para CMV disponível. E acabou que, assim, eu, na minha experiência lá, né, de 2 anos na Nefro, eu vi mais CMV lá, que eu acho que fica um pouco contradizente, né, usando mais inibidor da mTOR do que no hospital de base, que a gente usa mais a profilaxia universal. A gente está tendo dificuldade aqui na secretaria de conseguir o PCR para CMV, falta kit direto, e aí eu queria ver a experiência da senhora aí no HRIM, porque o que eu tinha de experiência era que a gente pediu a coleta do CMV e demorava, assim, 10, 15 dias para a gente conseguir ver esse resultado no ambulatório. Então, a gente sempre estava correndo atrás, sabe? E aí acabava que a gente sabe que, igual a senhora falou, que uma dose só, uma mensuração só, não dá para a gente fechar um diagnóstico. O ideal é que a gente faça esse acompanhamento, né? E dose mais vezes o PCR. E a gente tinha essa dificuldade, porque a gente sempre estava atrás e a gente nunca sabia quanto que estava realmente aquela viremia e se começava logo o tratamento ou não, porque um ponto de corte a gente não tinha, assim, idealmente, né? Essa é a grande dificuldade do uso da estratégia de terapia preemptiva é o que você citou. É ter o teste. Você não precisa só ter o teste, você tem que ter o teste e você tem que ter o resultado o mais rápido possível. Por quê? Porque a carga viral do CMV dobra no doador positivo receptor negativo a cada 1,7 dias. Então, se você tem 2.000, em 1,7 dias ela já é 4.000. Então, se você demora para conseguir o resultado, seguramente seu paciente vai estar doente. E o paciente que é receptor positivo, a carga viral dobra a cada 3 dias. Então, se você está diante de um paciente que tinha 2.000 de carga viral, se você só tem um resultado em 10 dias, vai estar 2, 4, 8, mas já vai estar 16.000 provavelmente sua carga viral, se o paciente estiver de fato replicando. Então, essa é o principal empecilho dos centros de fazerem tratamento preventivo. Ter o teste e ter o resultado do teste rápido. Não adianta ter em 10 dias, não dá para fazer tratamento preventivo com resultado em 10 dias. E aí, aqui no Hospital do Rim, é uma peculiaridade do hospital, a gente consegue o teste barato e rápido, porque a gente faz muito. Então, a gente tem o teste em 24 horas. Por isso que a gente consegue fazer tratamento preventivo. Então, a sua dificuldade, ela é muito, assim, no que tem na literatura. As pessoas usam profilaxia oral porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você tratar e ter 15% de CMV tardio e lidar com isso, do que você conseguir fazer o teste, conseguir o resultado. E não é só ter o teste e ter o resultado rápido. Tem que ter alguém que cheque, tem que ter alguém que convoque o paciente e tem que ter alguém que institua o tratamento. Então, preemptivo não é fácil. E eu entendo porque alguns centros não fazem, porque é difícil, e o paciente acaba adoecendo. Você não pode ter uma incidência de doença alta, porque senão o preemptivo não está funcionando. Então, você tem toda a razão, é difícil fazer, e a sua dificuldade é a dificuldade da literatura. O Pedro está com a mão levantada. Vai lá, Pedro. Olá, Laila, primeiro parabéns, excelente aula aí, excelente revisão. Eu vim do HUB, né, então, apesar de já ter alguns anos que terminei a residência, eu peguei uma fase boa de mTOR de indução, e isso acabou refletindo como a gente pensa hoje no hospital privado. Eu só estou no transplante no hospital privado, na DASA, e como é que a gente tem feito? A gente começou a priori com microfenolato, imunossupressão padrão, e aí, com o tempo, o que é que a gente pesou? Eu tenho um problema com a fonte pagadora que vira e mexe tem convênio que começou a reclamar de a gente ficar fazendo ganciclovir para todo mundo. E fora os que nem liberam, que só libera com infecção presente. Então,
depois que a gente analisou todos esses dados, o que é que a gente começou a fazer? Hoje eu faço mTOR para praticamente todo mundo, que não é critério expandido, que não é alto risco imunológico, doador não aparentado, que a gente aceita. Então, qualquer coisa que sair disso, a gente está tentando usar mais mTOR para poder poupar exatamente que eu faço um transplante com menos custo e eu consigo mais facilidade. A gente tem a realidade diferente, eu consigo no Sabian que um PCR para CMV com 24 horas de resultado, então a gente tem essa facilidade. Porém, tem convênio que não libera. Tem a 1000 é um que é com muita dificuldade que eu consigo fazer muito PCR para CMV. Então, quando a gente vai casando todos esses empecilhos, eu achei que o mTOR era a melhor alternativa, onde eu ficava mais seguro, com menor incidência. E aí, até pegando isso, como a gente usa muito mTOR, eu fiquei com interesse no quando você falou do trabalho que vocês estão fazendo em relação à conversão precoce com 30 dias. Você falou de critério expandido, que era um dos que inicialmente usaria a imunossupressão padrão e depois converteria. E além disso, o que tem mais no trabalho em relação a paciente de alto risco imunológico? Qual seria o perfil que está entrando no trabalho de vocês? Aí eu vou responder, vou fasear a resposta, certo? Eu vou Tá. fasear pelos riscos. Pacientes de alto risco imunológico, e aí eu vou considerar alto risco pacientes que têm DSA. Uhum, Existe um estudo, que é um estudo espanhol, que utilizou inibidor de mTOR com inibidor de calcineurina em paciente de alto risco. Foi um estudo pequeno, mas a uhum, incidência de rejeição e DSA de novo foi igual nos dois grupos. Então, parece ser seguro, mas o estudo é pequeno, com a uhum, população pequena de pacientes, utilizar em pacientes que têm DSA. E aí entra a peculiaridade do Hospital do Rim. A gente não faz transplante em quem tem DSA acima de 1.500 e a gente faz citometria de fluxo para todo mundo. Então, uhum, a grande maioria dos nossos pacientes são de baixo risco. E aí, os pacientes de maior risco que têm DSA, a gente não usa inibidor de mTOR, nem para uhum, conversão. Em relação aos pacientes que são doador de receptor de doador de critério expandido, a gente fez um estudo que foi a utilização de inibidor de mTOR de novo nesse grupo de pacientes. E aí a incidência de perda de enxerto e óbito ao final de um ano nos pacientes que utilizavam inibidor de mTOR de novo no grupo sirolimo foi maior do que nos pacientes que utilizaram inibidor de calcinurina como micofenolato. E a nossa resposta, a gente acreditou que isso aconteceu porque esses pacientes não recuperaram função renal. E aí o inibidor de mTOR, lembra da fase G1, SG2 do ciclo celular? Ele atua na fase S. E aí, se o paciente tem um risco maior de DGF, ele não aumenta o risco de DGF, mas ele aumenta o tempo de DGF, ele dificulta a recuperação do enxerto. Então, possivelmente a resposta está aí. Esse grupo de pacientes que tem o maior risco disso tudo e não recupera a função morre mais. Então, a gente não usava nesse grupo de pacientes. E aí, o que, que a gente viu com o meu estudo? O meu estudo, que é o de conversão pós-tratamento CMV, na época, o estudo de Juliana, que eu falei, que era o 100, estava concorrendo. Então, todo mundo que era baixo risco imunológico e receptor de rim padrão entrava no estudo de Juliana. E sobrava para mim, de conversão, os pacientes com KDPI acima de 85%. Então, meu KDPI era de 88%. Só que eu só convertia paciente que atingia função. Então, todo mundo tinha clearance menor que 40. E aí, no final de um ano, os pacientes que converteram versus que não converteram tinham função renal bem parecida, não tinha diferença estatística entre as duas. Então, isso motivou a gente a pensar, olha, no paciente DCE que recupera a função, eu posso converter. Uhum. E uhum, aí, todo mundo que recupera a função, a gente converte, sem TCMV. uhum, Recupera a função, não tem proteinúria, é convertido. uhum, Esse é o protocolo. E aí, a gente já converteu mais de 100. Hoje eu vi, acho que uns 80 pacientes que atualmente estão nesse regime. Com isso, a gente diminuiu muito a incidência de infecção por CMV. A gente tratava 40, 50 pacientes por dia no hospital dia. Eu vejo todos os CMVs do hospital dia também. A gente está tratando hoje 8, Porra. porque esse povo foi. Tem alguns pacientes internados, né? Tem mais uns 12 internados. Mas que seja, a gente antes tratava 70, 80, estamos tratando 20. Entendeu? Depois que a gente começou a conversão. Qual a dificuldade? Eu vejo todos os pacientes, porque há uma dificuldade de ajuste, tem medo de se ajustar, há um medo de manter a faixa terapêutica. Então eu vou acalmando os médicos, né? Eu vejo todo dia com o pessoal do protocolo todas as concentrações sanguíneas e fico calma,
não sofra, pode voltar ao que estava. E aí uma coisa que a gente está fazendo, já que esse regime é um regime, a gente tem mais de 40 médicos no ambulatório, então nem todo mundo sabe manejar ele. Quando chega 3 meses, não teve CMV, qualquer dificuldade a gente desconverte sem culpa, porque o Uhum. benefício eu já atingi, que Entendi. Uhum. são não ter CMV. Depois de 3 meses, se você usou o inibidor de mTOR por 3 meses, não tem nenhum episódio de CMV pós isso. O meu Uhum. estudo mostrou isso, eu não tive nenhum episódio de CMV recorrência pós 60 dias. O estudo de Dr. Hélio, que foi o time Verolimo de 2015, não teve nenhum episódio de CMV pós 90 dias. Então, se você tem qualquer dificuldade, passou 90 dias, você, pelo CMV você pode desconverter, entendeu? E aí a gente está usando menos de novo. A gente praticamente não usa inibidor de mTOR de novo, porque a gente espera o paciente atingir função a gente converte. É o que a gente está fazendo atualmente. Mas vai demorar para a gente publicar, porque eu ainda nem estou na fase de escrever o projeto. Mas muito interessante e promissor. Acho que é outra alternativa muito boa, porque o que a gente puder reduzir CMV, É. eu acho, assim, é sempre uma dificuldade. O tratamento preventivo, mesmo privado, é muito difícil. A gente tem quando a gente faz o Ganciclovir no privado, apesar do paciente, alguns convênios conseguir fazer em casa, eu tenho dificuldade, igual o Thiago falou, a gente acabava, mesmo sabendo todas as controvérsias, em muitos casos a gente usava PIC. O que a gente facilitava era mais liberar quando é paciente que chega lá para transplantar que tem permicate, que a gente já usa ele mesmo, e aí a gente A gente ficava um também pouco. faz isso. Então a gente aproveitava que permicate era um pouco mais liberal em relação a usar micofenolato, mas a tendência nossa cada vez mais é guardar micofenolato só para caso específico. Mas com essa alternativa, também é uma ideia muito interessante. Tomara que vocês consigam trazer dados bem promissores. Olha, a gente só teve até agora 3 pacientes que tiveram CMV depois da conversão. 2 eram doador positivo e receptor negativo. E a gente já sabe que nesse grupo de pacientes, eu acho que não tem benefício. Aí eu vou Uhum, explicar por quê, mas o doutor Hélio acha que tem, só que precisa de muito paciente para mostrar o benefício. Então, doador positivo e receptor negativo, os pacientes que a gente converteu tiveram. E a gente teve um paciente que a gente converteu e no dia seguinte a gente pediu o PCR, que era o 21º dia. E ele já uhum, estava com viremia presente, ele estava com 10 mil unidades. Então, a culpa não foi do inibidor de mTOR, né? Mas uhum, 3 pacientes trataram com o inibidor de mTOR. Em relação ao paciente doador positivo e receptor negativo, o inibidor de mTOR, ele faz 2 coisas principais. Ele faz também inibição da translação, lá, tem uns outros uhum, benefícios, mas principalmente ele aumenta a quantidade e qualidade de linfócito TCD8. uhum, Então, o linfócito TCD8, a imunidade celular é fundamental para tratar, para conseguir conter a replicação viral. E aí, esse é um benefício do inibidor de mTOR. Então, se você não tem imunidade humoral, você não vai ter imunidade celular. E aí, se você não tem IgG, essa via do inibidor de mTOR não funciona. O outro benefício, o outro ponto é que o vírus ele usa um maquinário celular e uma das vias é a via do inibidor de mTOR 1, que ela está inibida. Então seria o outro benefício. Mas a inibidor de mTOR não trata CMV. Ela ajuda o corpo a tratar, uhum. entendeu? Uhum. Então se o cara é doador positivo e receptor negativo, aí o problema é que a gente tem poucos pacientes nessa situação no Brasil, que é o lugar que mais usa inibidor de mTOR. A gente fez um estudo que a gente teve colaboração com o Tainá de Fortaleza. Então, a gente incluiu 92 pacientes doador positivo e receptor negativo. E a gente tinha 3 grupos. Ou o paciente usava TAC pré-diasa, TAC pré-micofenolato e TAC pré-everolimo. Ficou 30 e poucos pacientes em cada braço. E não teve diferença na incidência de infecção por CMV. Foi 90% no grupo, 87% no outro, 89% no outro, sabe? Então, para você ver o benefício do inibidor de mTOR com uma incidência tão alta de CMV, você tem que incluir, sei lá, 1.000 pacientes, né? Uhum. Uhum. Ah, Thiago, só uma coisa, o quantiferon que a Laila falou aqui em Brasília faz, eu já fiz em um paciente nosso, a gente precisou fazer e saiu tranquila. Ela era saúde de caixa, então o convênio autorizou, mas E no qual foi a CM faz. interpretação? Como é que vocês interpretaram? Então, qual foi o caso? Foi um paciente que tinha um provável CMV refratário, então bate muito com o que a Laila falou, ele já explodiu primeiro, doador positivo, receptor negativo, paciente de alto risco imunológico, painel de 95% que conseguiu um transplante, então a gente fez alta dose de timo.
E ela já, primeiro o CMV dela positivo, foi um dos mais altos que eu já tinha visto no nosso transplante. Então, ela já entrou com o CMV muito alto. Detalhe, e positivou com profilaxia com Valgan. Aí a gente tentou aumentar a dose de Valgan, não fez nem cócega no resultado. Mudamos para ganciclovir, teve resposta, mas ele respondia e não zerava, não, assim, ficava alto, ela não, ela sempre, ela ficava só com infecção, sem sintoma, a gente não conseguia tirar a medicação. E aí a gente resolveu discutindo junto com o André Bon da Infecto, a gente conseguiu, com muito tempo, ela ficou quase um ano nessa história, a gente conseguiu baixar com a dose mais baixa de ganciclovir, mas sempre que a gente arriscava tentar baixar, ela tirava, voltava, e a gente começou a tentar ver a imunidade dela, para ver qual que era o momento que a gente ia tentar, de fato, tirar. Então a gente foi seriando com o interferon, até que quando ele começou a mostrar para a gente que tinha imunidade, tanto ele junto com com a conversão do IgG. A gente conseguiu isso, a gente começou a baixar e aí foi. Conseguiu, hoje a paciente está sem medicação nenhuma e está com a carga viral zerada. Mas ele Que legal. ajudou a hora que a gente sentiu mais seguro para mexer na medicação. O estudo mais promissor de quantiferon é para avaliar recorrência, porque você está num Hum, momento que é perto, não é o que você falou, porque o que você falou foi avaliação de imunidade celular tardia isso. no paciente que foi tratado e teve soroconversão. Mas a ideia é parecida. Então, se o paciente tratou CMV e e você está avaliando lá, fazendo tratamento preventivo para avaliar a recorrência, a imunidade celular foi o melhor preditor, foi o melhor momento de avaliação de imunidade celular para predizer risco de recorrência, foi nesse momento aí. E foi o que teve o melhor resultado para avaliação de risco. Porque justamente o paciente já teve contato, já teve 3 meses aí de timoglobulina, você já tem linfócito de novo. Então, foi bem perspicaz esse uso aí de vocês, dos infectos seu. Foi legal. A O gente, André é muito bom, o André é bom, né? e o que a gente faz aqui com o paciente com doador positivo e receptor negativo, que a gente fica seriando sorologia até ele positivar. Porque o que acontece? Esse paciente, além de tratar por muito tempo, ele fica com aquela carga viral lá, que não Uhum. negativa, né? Não fica menor que 200, mas fica 1.800, Exatamente era isso. 1.800. E não clareia nunca. Uhum. Então, enquanto ele não tiver imunidade humoral, a gente nem pensa, a gente trata até clarear 100% o vírus. Quando ele adquire imunidade humoral, a gente começa a pensar em interromper menor que 200. Mas, assim, se tivesse a resposta de imunidade celular, a gente ficaria muito mais tranquilo, né, para descontinuar. Foi muito perspicaz aí o uso. Interessante. Beleza. Ah, muito bom compartilhar essas experiências assim. Laila, pelo tardar da hora, a gente tem que terminar, mas essa discussão ia longe. Se tivesse Uhum. um Cabernet aqui, ia mais longe ainda, né? Poxa, foi excelente a apresentação. Eu vou subir ela daqui a pouco para nosso canal do YouTube e te agradecer novamente. Obrigado. Acho Eu que que agradeço o convite. Eu até brinco com o doutor Hélio, eu faço, doutor Hélio, eu, o senhor, CMV e uma garrafa de vinho, a gente ia até amanhã. Aí a gente fica rindo, que iria mesmo, porque tem muitos assuntos não explorados e tem muitas perguntas não respondidas, né? Tanto do uso, quanto ao uso do inibidor de mTOR, a melhor estratégia, como o que fazer para predizer risco, risco de recorrência, risco, assim, tem muito, é um assunto em franca expansão. Então, para mim foi um prazer compartilhar e dividir com vocês e ver a experiência de vocês também. Eu adorei, fiquei muito feliz com o convite. E é isso, estou disponível. Quando obrigado. quiser, podemos conversar. Tá Mas bom. muito obrigada Valeu. mesmo por vocês terem participado e pelo convite. Tá bom. Um prazer. Valeu, Pedro. Obrigado. Tchau, Andréia. Tchau, Luiz. Tchau, Ellen. Um abraço. Até mais.